Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós estamos aqui para fazer uma correção da atividade. Eu falei para vocês que eu ia estar fazendo esse vídeo, né? Ele é um pouco diferente, porque a gente está vendo muitos assuntos, a gente já está aí já na segunda unidade, terminando a segunda unidade, e a gente pouco comentou aí sobre algumas atividades desde que a gente entrou em isolamento. Então, nós vamos aqui responder as questões de vocês. Eu dei uma lida assim, em algumas questões, né? Falta ainda algumas pessoas, e eu vou estar comentando aqui as maiores dúvidas, o que eu vi, o que eu li ali no privado, né? Muita gente não entregou ainda a atividade, mas eu vou estar comentando com vocês para que vocês possam estar contextualizando. E para começar, eu queria dizer para vocês o seguinte, que mesmo que eu tenha dado todo o assunto da apostila, está tudo ali, todos os tópicos nos vídeos, né? Mesmo assim, a apostila sempre vai trabalhar para que vocês pesquisem, para que vocês saiam do livro e procurem outras referências, que vocês olhem vídeos, que vocês olhem artigos. Então, mesmo que eu fale tudo que está na apostila, a apostila sempre vai pedir para você fazer associações, para você comparar, ou seja, a apostila quer que você entregue um pouquinho do teu pensamento, porque é impossível você só absorver, né? Nós precisamos ali também interagir com aquele material, a gente precisa produzir o nosso próprio pensamento através da escrita. Então, nós vamos aqui para a primeira questão, na página 10. Qual é a apostila que eu estou usando hoje? A apostila que eu estou usando hoje é essa impressa aqui, tá? Já está na segunda apostila, mas... Quer dizer, essa aqui é a segunda apostila, nós temos outra também da Mesopotâmia, mas hoje eu vou corrigir essa aqui, ó. Eu vou corrigir essa aqui do Antigo Oriente Próximo, na página 10, né? Então, vamos lá. Relacione as cheias do rio Tigre e Eufrates ao episódio do dilúvio narrado na epopeia de Gilgamesh. Então, bora lá. Na verdade, em ciências humanas, você pode interpretar de diferentes formas, você pode colocar diversas coisas. No texto tem algumas frases bem significativas, né, que ali na página 4, na página 9, tem algumas frases bem significativas. Mas eu coloquei aqui uma que talvez vocês gostem, talvez vocês possam colocar, né? Por exemplo, eu coloquei o seguinte: as divindades eram relacionadas aos fenômenos naturais, ou seja, terremotos, enchentes, etc. Então, se você perceber nesse material que vocês têm, compara os fenômenos da natureza, o vento, as enchentes, né? Tudo isso, tudo da natureza, as chuvas, como sentimentos, consequências ou ações dos deuses. Então, como vocês sabem, a Mesopotâmia era politeísta. A maioria dos deuses da antiguidade eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Então, eles associavam aqueles fenômenos da natureza à ação dos deuses. Os deuses fizeram algo, então os deuses se entristeceram. Então, aquela praga caiu na colheita, caiu na agricultura, porque os deuses estão infelizes, né? Aconteceu isso no Egito. No Egito, os hebreus, quando queriam sair do Egito, o Deus do hebreu lançou as pragas no Egito, assim fala o material de vocês, né? Lançou a praga no Egito, e os egípcios interpretaram aquilo como praga dos deuses, né? Ou então um castigo do Deus hebreu. Então, como a gente percebe aqui, os fenômenos da natureza estavam relacionados aos deuses. E o que isso tem a ver com a epopeia aqui de Gilgamesh? Por quê? Olha, o dilúvio do território da Mesopotâmia faz referência aos deuses que cederam a imortalidade a Gilgamesh e a sua família por vencer a violência dos rios. Então, quando fala ali aquele trecho da epopeia, está relacionando a isso, as enchentes do Tigre e do Eufrates, que era um tigre que trazia muita alimentação, as terras eram férteis, mas, ao mesmo tempo, tinha a violência das cheias, que acabava que, quando o rio subia, era muito rápido, então, subia rápido e as pessoas tinham que morar um pouco afastadas dos rios, senão podiam realmente morrer nas enchentes. Então, por causa disso, ou perder tudo que tinha construído durante toda a vida. Então, por causa disso, eles começaram a associar esse mito de Gilgamesh, de vencer a fúria do oceano, relacionado ali à enchente do Tigre e do Eufrates. Então, bora para a segunda questão. A guerra e a violência parecem ser marcas registradas da região da Mesopotâmia, da antiguidade até os dias de hoje. Ela tem vivido constantes conflitos. Explique a origem das primeiras guerras da Mesopotâmia. Então, se você prestar atenção, como a gente já viu ali um pouquinho já no final da pré-história, os primeiros homens e mulheres
eles estavam ali em procura de alimentos, mas quando acontece a Revolução Agrícola, eles aprenderam a plantar, eles aprenderam a cuidar de animais, então eles vão ficar mais interessados nas terras, porque animais eles já sabiam como cuidar daqueles animais para que eles não acabassem. Sabia como manter uma plantação. E aí, o que eles precisavam? De terras férteis. Então, enquanto eles tivessem terras férteis, eles iam conseguir controlar o alimento dele. Então, as primeiras brigas ali na antiguidade, ou pelo menos 90% das brigas na antiguidade, vai ser por causa das terras, conflitos da terra. Pessoa querendo tomar a terra do outro povo, pessoas querendo ali ocupar terras férteis que outros povos já moravam. Então, por causa disso, são os primeiros conflitos. Mas, se a gente for contextualizar aqui com a Mesopotâmia, começa ali com os sumérios, com as cidades-estados, tá? Começa ali com as cidades-estados que brigavam entre si. Depois nós vamos ter quem mais? Nós vamos ter os amoritas, com o código de Hammurabi, que eles vão fazer códigos que, se uma represa, a água acabar rompendo, né, e a água invadir um terreno ou um campo de alguém, ele vai ter que repor aquele camponês. Então, por causa disso, há muitos conflitos, muita violência também, mas o auge mesmo da violência na Mesopotâmia vai ser com os assírios. Os assírios eram conhecidos por ser muito violentos. Como eu falei para vocês em algumas aulas atrás, Jonas, ele foi mandado por Deus para converter Nínive, e ele não queria ir, ele se escondeu, ele fez de tudo para não ir, né? Por quê? Porque Nínive era a cidade a capital dos assírios, então era conhecido como um povo violento, que matava com gosto, com prazer, né? Matava e gostava de ver o sofrimento nas pessoas. Então, as principais brigas que teve foi por causa dos assírios, né? Toda a história da Mesopotâmia teve brigas, conflitos, mas o auge ali vai ser com os assírios, que eram violentos, que tinham um exército organizado, que tinha carro de combate. Terceira questão. As características guerreiras da sociedade da Mesopotâmia deu origem a uma rígida divisão de trabalho, marcada por uma sociedade desigual. Cada indivíduo tinha tarefas a cumprir de acordo com a camada social a que pertencia. A aristocracia guerreira ocupava posição privilegiada na sociedade ao lado dos nobres, sacerdotes e funcionários. Descreva a função de cada um de seus segmentos sociais na vida política, religiosa e econômica da Mesopotâmia. Então, essa aqui vocês poderiam até pesquisar um pouco na internet, porque no livro de vocês não tem esse de forma aprofundada. Eu coloquei aqui brevemente algumas informações que tem no livro de vocês, mas vocês podem se aprofundar também na internet sem nenhum conflito. Por exemplo, os reis eram vistos como divindades, administravam o território, controlavam os exércitos. Os nobres, os guerreiros, sacerdotes e, em geral, os palacianos, eles tinham também esse privilégio com o rei. Na verdade, o palácio era como se fosse uma empresa administrativa, né? Não morava só o rei e a família do rei, moravam as pessoas mais importantes ali da Mesopotâmia, como se fosse o Congresso Nacional hoje, né, onde a maioria dos políticos passam por lá para fazer alguma coisa em nome da nação, decidir alguma coisa. Então, os palácios da Mesopotâmia era mais ou menos isso. Era um lugar onde morava o rei, morava a família do rei, mas também tinha os privilegiados, como o sacerdote, como alguns militares, que eram o que resolviam, que administravam, que resolviam os maiores conflitos da Mesopotâmia. Esses tinham muito privilégio, né? Claro que eles tinham muito serviço, porque administrar não era fácil, mas eles não tinham que se preocupar com a alimentação, eles tinham direito de todo o ouro, eles podiam entrar na casa dos mais pobres, podiam pegar sem nenhum ressentimento ouro, alimento, o que tivesse pela frente. E aí nós vamos ter uma classe intermediária de comerciantes e artesãos que vão ali sustentar o comércio. O comércio ainda não é muito forte na Mesopotâmia, a Mesopotâmia ela é baseada muito na agricultura. No período dos assírios era imperialista, né, através das guerras, as riquezas vinham através das guerras, mas com os comerciantes e os artesãos, ali o comércio tinha um espaço. E quem sustentava esse povo todo, quem sustentava todas as outras camadas, eram os camponeses e os escravizados, que eram aqueles que realmente faziam trabalho pesado e sustentavam as pessoas. Era do campo que saía o alimento, era do campo que saía todas as necessidades primárias da Mesopotâmia. Então, aí nós terminamos a página 10, aí nós vamos para a página 11, rapidinho, que é de marcar, né? Eu vou falar aqui as alternativas para vocês, e aí
já tem alguns comentários na própria apostila, então vocês vão poder estar olhando aí direitinho. Então, a primeira questão, a letra C, segunda, a letra E, terceira, a letra B, a quarta, letra B também, e a quinta, a letra A e a letra B, subjetiva, né, que é para a gente poder responder. Então, nós vamos comentar essa que é subjetiva. Vamos ver aqui. O Palácio Real constitui naturalmente, na vida da cidade da Mesopotâmia, um mundo à parte. Todo um grupo social o habita e dele depende, ligado ao soberano por laços que não são somente por parentesco. É o que a gente estava falando, né, na questão passada, de que os palácios não eram só para o rei e a família dele, era para todas as pessoas que realmente tinham uma certa influência na Mesopotâmia. Então, ele termina o seguinte: como se organizava a vida social e política da Mesopotâmia? Então, eu coloquei aqui uma resposta... que, claro, como é ciências humanas, vocês sabem disso, vocês podem procurar outros contextos, mas é mais ou menos isso aqui. Então, se você fez algo semelhante, você não precisa apagar. Eu coloquei o seguinte: era hierárquica. Por que era hierárquica? Porque era dividida em camadas sociais. Os camponeses escravizados estavam lá embaixo da pirâmide social, eles não tinham tantos privilégios assim, trabalhavam muito. Nós vamos ter uma classe intermediária, que vai ser os artesãos, os comerciantes. Esses vão ter alguns privilégios, mas, mesmo assim, não vão ter todos os privilégios que a nobreza e os sacerdotes têm, e nós vamos ter aquelas camadas mais altas que vão ter todos os privilégios. Então, hierárquica, hereditária, não quer dizer que hereditária era uma regra, mas a tendência da Mesopotâmia era que 99% das pessoas fizessem as mesma coisa dos seus pais. Porque, olha, gente, quem é que vai ensinar, sabendo que ganha dinheiro com aquilo, quem é que vai ensinar uma pessoa a ler e escrever, né? Porque ler e escrever era uma coisa de gente rica, então, gente que tinha condições. Então, eu não ia ensinar outra pessoa a ler e escrever, porque senão eu estaria dividindo o meu poder, e as pessoas não queriam isso. Então, geralmente, o pai ensinava para o filho. E aí nós vamos ter o que mais? Nós vamos ter a autoridade do rei e do sacerdote como autoridade máxima. Ali, no período dos Sumérios, vai ser dividida em cidades e estados. Em outros povos, aí nós vamos ter os império. E, claro, todos eles vão ter desigualdades sociais. E o rei, os sacerdotes, os militares com privilégios. Se você colocou algo semelhante, coloca aí no seu caderno. Se você fez muito diferente, vai lá no meu privado, conversa comigo, que a gente vai trocar umas ideias, tá bom? E aí, claro, né, se for muito tarde, eu não vou responder, não. Mas se for aí no horário aceitável, né, eu respondo sim, a gente conversa muito. Então, olha só, a letra B é o seguinte: um dos grandes legados da Mesopotâmia foi a criação do Código de Hammurabi, que também era conhecido como Lei de Talião. Quais os principais aspectos desse código? Eu coloquei aqui também aí a mesma coisa, né? Se você fez semelhante, né, então tá certo. Se não, a gente pode discutir também lá no meu WhatsApp. Então, olha, eu botei o seguinte: baseou-se na Lei de Talião, que é aquela lei, aquela famosa frase, olho por olho, dente por dente, que até Jesus falou sobre isso, falou muito sobre isso. E aí, o que dizia nessa lei? Que determinava que cada crime devia ser punido com a prática similar ao delito cometido. Ou seja, se a pessoa fez algo para ti, você ia lá e devolvia na mesma medida, com a mesma ação, né? Então, essa lei ficou conhecida como olho por olho, dente por dente, porque se uma pessoa, por exemplo, matasse o seu filho, você tinha direito o governo autorizava, te dava todo o espaço que você quisesse para que você fosse lá e você atacasse também, você matasse o filho do seu inimigo. Só que o que isso causava? Isso causava um vício muito grande, porque a pessoa nunca se contentava. Então, a pessoa matava o filho, a família voltava e guerreava também. Então, acabava que todo mundo saía infeliz e aquela vingança não satisfazia. E, por causa disso, essa lei aqui foi muito condenada por Jesus na Bíblia. Se você pegar ali a Bíblia, você vai ver que Jesus condenava isso. Não é porque ele queria que você fosse superior, ele queria que você fosse feliz, porque na verdade, quando você pensa em vingança, você está tomando veneno para si. Mesmo que você consiga ali matar alguém, você não vai trazer a pessoa que você ama de volta. Então, a Lei de Talião, ela meio que aprisionava as pessoas. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte: você... É claro que ele falou assim, eu estou ali, aquela interpretação minha, né?
Eu falava o seguinte: você nasceu para ser livre, né? Você nasceu para ser feliz. Aí ele vai lá e coloca com outras palavras, né? Que você tem que abolir a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Sexta, a sexta é de marcar, a oitava e a nona, a sexta, sétima e a oitava é de marcar. Então, essa aí já tem o comentário na apostila de vocês. A sexta é a letra D, a sétima a letra C, a oitava a letra C. E a nona também, ela é subjetiva. Só que a nona, gente, olha o que eu vou falar bem aqui para vocês, né? Como uma antiga aluna que eu já fui, a pergunta, ela não está te pedindo o porquê. Olha como é a pergunta aqui, né? Fala sobre o Código de Hammurabi, tal, fala um código só, uma lei que tem lá no Código de Hammurabi, e diz o seguinte: a qual civilização pertence esse código? Não está perguntando por quê, não está pedindo a contextualização. Então, você pode simplesmente responder aí nessa pergunta: Amoritas da Mesopotâmia, ou Amoritas / Mesopotâmia, que está ótimo. A pergunta que vai precisar de uma contextualização é na letra B, que fala o seguinte: que relação há entre o dispositivo citado acima e essa mesma civilização? Então, vou ler aqui para vocês e é o mesmo esquema. Então, letra B, da nona. Foram responsáveis pela instituição do código, viviam às margens do rio Tigre e Eufrates, também é uma forma de responsabilidade social. Então, eles relacionaram ali a questão da responsabilidade social, eles relacionaram a questão do próprio território da Mesopotâmia. Se você olhar ali o código que ele citou na nona questão, está falando muito sobre dique, está falando muito sobre os rios. Então, o que esse código queria? Ele queria que as pessoas conseguissem viver de acordo com o ambiente da Mesopotâmia, vivesse de acordo com o rio, de acordo ali com o campo. Por quê? Porque eles eram baseados ali na vida agrária, na vida da agricultura. Então, essas medidas foram criadas para que as pessoas pudessem sobreviver naquela economia, naquela forma de viver da agricultura, da pecuária. Então, a 10ª questão, viu, gente? Porque já está demorando muito o vídeo, e aí as pessoas aqui estão reclamando, então bora lá. Olha, 10ª questão, a letra C, tem um comentário aí, mas eu queria parar um pouquinho para falar com vocês. Gente, essa aqui, você começa a sorrir, porque, olha, 10ª, pode ser considerada características da civilização da Antiguidade Oriental. Li bem rápido, né? Então, nós vamos ter aí monoteísmo. Aí você pensa, a Mesopotâmia não era monoteísta, né? Tem várias coisas aí que a gente pode comentar, né? O politeísmo e uma sociedade organizada de maneira igualitária. A Mesopotâmia, como a gente falou, né? Era igualitária? Não, tinha classes, camadas sociais. Então, isso aí a gente corta. Qual que você poderia ter uma dúvida? É a letra E e a letra C, que diria o quê? Que diz o seguinte: o politeísmo o que caracterizava a Mesopotâmia era o politeísmo e uma rígida divisão social. E você pensa, tem sentido, né? Depois você vai lá para a letra E, o politeísmo e uma sociedade de classe. Aí você fala, meu Deus, mas não é a mesma coisa? E aí que tá, isso aqui é uma dica do Enem, inclusive. É claro que esse vestibular aqui é da FEI, mas tudo bem, né? Lá no Enem, que você vai fazer lá no segundo, no terceiro ano, você vai fazer Enem, muitas vezes eles colocam informações que são verdadeiras, só que uma palavrazinha muda o contexto, porque a pergunta, olha só, a pergunta sempre tem um objetivo. A pergunta está te perguntando alguma coisa, quer saber alguma coisa específica. E aí parecem duas questões diferentes, mas se você analisar o contexto, você vai marcar uma, né? Se você entender o contexto, vai ter uma que se encaixa melhor. Olha, a letra C, o politeísmo, ok. A letra E também fala o politeísmo. Já a segunda oração já fala o seguinte, uma rígida divisão social na letra C. A Mesopotâmia tinha uma rígida divisão social? Tinha, né, gente? Né? Porque, geralmente, a pessoa passava suas informações de pai para filho. Então, não tinha muito que uma mobilidade social, uma pessoa pobre, da noite para o dia, ficar rica. Não tinha isso, não. Na letra E uma sociedade de classe, que é quase a mesma coisa ali de divisão social. Aí você pensa, estão parecidas. Mas, de acordo com o contexto, aqui, a palavra rígida vai definir a resposta correta, que é a letra C, né? Então, letra C é a resposta correta. E aí nós terminamos a atividade de hoje, né? Todo mundo aqui dando graças a Deus, mas a gente se encontra na próxima semana. Espero que você tenha gostado. Eu quero tudo corrigido, porque quando voltar às aulas presenciais, vocês vão ver, viu? Eu vou pegar tudo incorreto, viu? Tchau e tenham uma boa semana.